Fantástico traz agora uma entrevista exclusiva com um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Ervin Tumiri, tripulante do voo, voltou para a Bolívia este fim de semana. Ele recebeu nossa equipe no hospital onde está internado, em Cochabamba, e pela primeira vez contou os detalhes do que ele viveu naquela noite. A reportagem é de Tiago Eltz e Américo Figueroa. Para Ervin, é difícil começar a contar essa história. Eu tento ajudar, lembrando que ele teve momentos heróicos. Eu ainda não vi o vídeo. O vídeo que Ervin ainda não viu o mostra sendo resgatado. Ainda em estado de choque, ele tenta salvar os amigos da tripulação do voo. Alex! O que aquele vídeo não mostra é que ele chegou sim a ajudar uma pessoa, a comissária Rimena. No momento do acidente, era como um pesadelo, porque nem eu mesmo acreditava. E eu acordei e pensei, o que foi que aconteceu aqui? E o que eu fiz foi pegar minha lanterna, iluminar e gritar, socorro, socorro, com a minha lanterna, e comecei a piscar a lanterna para que me vissem e me ouvissem. Rimena estava a 5 metros de mim, porque eu estava com o rosto no chão. Aí eu levantei, assustado, como se eu tivesse dormido. Então eu levantei de repente. E corri em direção a ela. E eu a soltei. Ela estava presa. Bom, nesse momento a Rimena estava gritando e quando ela me viu, ela foi se acalmando, se acalmou. E eu disse, vamos embora, porque era mato, era escuro e eu pensei... Ir em direção ao aeroporto, eu vi que um avião decolava, então eu vi a direção do aeroporto, qual era. Mas como era mato, eu fui andando nessa direção. Eu pergunto se ele encontrou outras pessoas ainda vivas depois do acidente. No momento de levar a Rimena, sim, eu vi muitos corpos espalhados. Mas não tinha o que fazer, porque eu também não ouvia sinais de vida e, além disso, eu me preocupava com que o avião fosse explodir ou se desmanchar, e por isso que eu fui me afastando com a Rimena. E você não ouviu nenhuma outra pessoa? E lá em cima, quando fui descansar, sim, eu ouvi uma pessoa falando com sotaque brasileiro e perguntando, tem alguém aí? E eu também perguntei, onde você está? E eu quis ir nessa direção, mas o corpo não respondia. Aqui, algo assim, eu ouvia. Ele respondia. E quando ele respondia, a minha intenção era que ele não se calasse, mas fazer com que ele continuasse falando, gritando. Era a minha maneira de ajudá-lo, para que ele não se calasse. Ervin afirma que não foi dado para os passageiros e para a tripulação nenhum aviso de que todos corriam risco. Não. Avisaram que íamos pousar, um pouso normal. Conta, inclusive, que pouco antes da queda estava conversando tranquilamente com o técnico da Chapecoense. Eu falei com o técnico e o técnico estava me ensinando a falar português. E quando ele disse, falaram, afivelem os cintos porque vamos pousar. Então todo mundo voltou à sua poltrona, afivelaram os cintos e as luzes se apagaram e começou a vibrar. E eu pensei que essa vibração fosse que nós estivéssemos pousando, um pouso normal. Eu pensei que era isso, mas não foi. Eu apenas ouvi como... Só isso, e não me lembro de mais nada. Depois eu me levantei do chão.
trabalho de Ervin está diretamente ligado à principal suspeita sobre o que derrubou o avião: o abastecimento de combustível. Ele diz que recebeu a informação de que a aeronave seria reabastecida em Cobija, antes da chegada a Medellín, que era o destino final. Nós, como técnicos, nós fazemos o pré-voo, nós temos uma lista de checagem de tudo que é preciso fazer no avião. Nós nos preocupamos com isso. Nós fazemos... Bom, isso, a Lamia tem o seu gerente, tem o gerente, tem o seu pessoal, é outra coisa. Mas eu faço o meu trabalho, eu sigo tudo aquilo que me ensinaram sobre o avião. Eu fiz o relatório de que íamos até Cobija. E disseram, mas tudo bem, mas no momento da decolagem eu voltei a perguntar, vamos até Cobija, não é? Não, nós vamos direto a Medellín. Sim, mas com vistas a ir até Cobija. Pergunto então se ele sabia que a autonomia de voo daquele avião era praticamente igual à distância direta até Medellín, sem nenhuma sobra de segurança. Com relação à autonomia, essas coisas, e a relação da carga, e quem faz isso é o despachante de voo, e isso é a responsabilidade da Lamia. Eles sabiam qual era o peso, qual o combustível correspondente, e eles me dizem qual é o combustível e eu faço esse abastecimento. Então, eu supus que eles soubessem o que faziam. O que ele acha, então, da decisão que foi tomada? Bom, eu acho que pode não ter sido uma boa ideia do piloto ter tomado essa decisão, ou da pessoa responsável por isso, na Lamia. Ervin voltou de avião para casa. Foi difícil? Bom, no começo sim, quando nós viemos lá de Medellín a Bogotá. O pouso me deixou um pouquinho nervoso. Eu volto a tocar um assunto que ele me adiantou antes dessa gravação, que espera um pouco mais de responsabilidade de algumas companhias aéreas. Bom, mais responsável porque me fazer ouvir pelo piloto. Eu mesmo me fazer ouvir. E as coisas são na base de é assim que tem que ser e vai ser assim. E então que essas decisões não sejam tomadas de maneira tão individual. E que isso nos seja comunicado também para onde vamos, o que vamos fazer, onde vamos fazer o reabastecimento, essas coisas. Eu acho que a tripulação teria que saber, teria que ser tudo dividido. Então, um líder diz, vamos fazer isso, aquilo, eu me refiro a isso. Pergunto se ele se refere diretamente ao piloto do avião que caiu. Olha, eu diria que faltou um pouco mais de liderança, de se pôr de acordo com toda a tripulação. No fim da entrevista, uma revelação. Ervin não seguiu o procedimento de segurança indicado para pousos arriscados. Não, eu não disse nada disso. Não disse isso para a imprensa. É a primeira vez que eu estou falando para a imprensa. Porque disseram isso, que haveria se salvado, porque... Mas não percebeu que ia cair, não? Não, conforme eu disse, ninguém percebeu. Estavam todos prontos para pousar para um pouso normal. E em nenhum momento eu fiz isso, conforme eu disse, isso era preparação para um pouso normal. E qual a primeira coisa que ele quer fazer quando acabar o tratamento? Primeira coisa, bom, continuar com o meu trabalho e continuar me preparando para não deixar de voar, terminar o meu curso de pilotagem, eu quero ser um piloto comercial também, e terminar o meu curso de pilotagem. Eu já tinha desligado o microfone, mas o repórter Américo Figueroa continuou a gravar imagens de Ervin. Foi assim que soubemos que o jovem boliviano tem um novo sonho. Um dia eu quero ir lá para Chapecó, eu quero conhecer a cidade. Quer conhecer a cidade? Sim, eu quero conhecer a cidade. Um dia desses. Porque às vezes eu sinto
Eu sinto como se eu tivesse sido salvo por eles. E eu sinto como se eles tivessem dado a sua vida pela minha. Por isso, eu quero conhecer essa cidade. Quero conhecer mais essa cidade.